Vamos lá, pessoal. Tudo bom para vocês aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo o vídeo. Boa noite, né? Que eu quero que vocês vejam o vídeo hoje à noite. Então, eu tô gravando um vídeo aqui para vocês que é pra gente falar de soluções agora, né? Nós vimos diversos tipos de soluções de equações de segunda ordem, mas também podemos ver soluções de equações, tá? Por meio do estudo que nós fizemos lá no cálculo 2, que foi estudo sobre séries de potência, né? Nós vimos geralmente isso lá no cálculo 2. No cálculo, né? Depende do curso que você faz. No nosso curso de matemática é visto no cálculo 2, né? Que é quando você tem uma série, essa série, que na verdade são somas, né? É uma soma de algumas parcelas, né? Isso é chamado de série. E quando ela tem uma variável a série tem uma variável, né? Uma variável real, x, ela é chamada de série de potência, né? Porque tem uma exponenciação n, beleza? Tem uma potência n. Nós estudamos lá, né? Aí tem convergência, divergência, que nós estudamos, né, de uma série, beleza? Que a soma tende a um número, essa soma vai tender a infinito, né? A soma tender a um número nós chamamos de divergência, de convergência. Se a soma tende a infinito, ou menos infinito, né? Depende do que você está somando, é chamada de divergente, né? Ok? No que nós vimos lá. Bom, deixa eu só organizar aqui minha câmera. Fica melhor. Tá. Bom, então a ideia de soluções em séries para equações lineares é quando você tem uma equação e você pretende encontrar uma solução dela, e essa solução é quando você tem quando você consegue encontrar. A gente vai ver uns teoremas, tá, que fala que essa solução pode ser vista por meio de uma série, né? Já que a série depende de x, e a série é uma função, né? Toda série você tem uma função por trás dela, né? Já que a gente vai ter uma variável x aí, né? Para algumas equações nós conseguimos que essa soma aí, né, seja a solução para uma série, né? Ok? Por exemplo, né, nós vimos lá que a expressão do seno, a expressão da exponencial, né, elas são vistas como série, né? Ok? Tanto seno quanto cosseno quanto a exponencial são vistas como série. Então, se uma solução tem seno, tem cosseno, então ela vai ter uma série ali, né? Ok? Com aquelas séries lá conhecidas lá do seno e do cosseno, beleza? Mas não vou entrar em detalhes agora não, tá? O que a gente vai fazer aqui agora é fazer relembrar, tá? Nós vamos relembrar algumas... Nós vamos relembrar o que é uma série, né, em si, o que é uma série de potência, beleza? E vamos ver também quando ela converte, quando ela diverte, que isso vai ser importante pra gente, né? Então essa aula de hoje nós vamos relembrar algumas coisas de série, beleza? De potência. Só para quando vocês forem estudar, vocês voltarem na mente, tá? A ideia aqui não é fazer todos os estudos, porque é bem extenso, né? Se vocês lembrarem lá, né, no cálculo 2, essa parte de séries em geral, né? Quando a gente estuda de séries, tipos de séries, né? Ela é bem grande, né? E geralmente finaliza em série de potência, né? Ok? Que nós vimos lá no cálculo. Então eu não vou fazer tudo isso não, tá? A gente vai ver só nós vamos ver só relembrar, né? Relembrar alguns conceitos, algumas definições e alguns resultados sobre séries, tá? Principalmente resultados de convergência e divergência, beleza? E vamos ver alguns exemplos aqui também, tá? E também não, né? E mais pra frente a gente vai ver como que a gente pode solucionar uma equação através de uma série, tá? Através de uma série. Então a ideia é essa, né? Solucionar é ter soluções, né, em série, ou seja, para uma equação linear. Ou seja, você vai ter uma y de x lá, né, que na verdade vai ser uma função que depende de x, mas a função que depender de x vai ser uma série de potência no caso, né? Beleza? Vai ser uma série chamada série de potência, tá? Então, eu vou dar uma revisão aqui, né, e aconselho a vocês dar uma reestudada, tá? É que eu não vou dar todas as definições e não vou dar vários exemplos aqui. Então, sugiro a vocês voltarem lá e ver os exemplos, né?
Então, eu falei muito, né? Vamos aqui para a parte que interessa nós, né? O vídeo vai ficar bem extenso, que é qual que é a definição de uma série, né? Eu já estou uns 5 minutos só falando e não cheguei na parte que importa, que é a, solução, a série em si, né? Depois a gente vê soluções, tá? Vamos relembrar aqui a série. Então, como escrevi aqui, né? Uma revisão das séries de potência. Primeira definição, o que é uma série de potência? Uma série de potência, ela vai estar em x menos a. Esse a é um número real, tá? Um número qualquer, pode ser 0, pode ser menos 1, pode ser menos 2. E a variável aqui x, né? Que, ou seja, fala que para quaisquer valores de x, essa expressão aqui é verdadeira, né? Essa soma aqui acontece, né? Ok? Eu estou somando essa série. Aí, observe que isso aqui vale para todos os valores reais, né? Quer dizer o seguinte, né? Que eu posso substituir x aqui para qualquer valor real, aí eu vou ter essa soma aí, tá? Infinita, né? Uma soma infinita, beleza? A ideia, então, é verificar quando é que essa soma para, quando é que essa soma tende a infinito, ok? Quais são as... dependendo desse x aqui, né? Como é que é o comportamento dessa soma. É isso que a gente vê em uma série, né? Eu observo que quando isso tende a infinito, então é algo que você não tem um controle assim de fazer continha e achar. Se esse n aqui fosse até 3, né? Então seria fácil. Se o n fosse um número bem finito e pequeno, é bem fácil. Se o n fica cada vez maior, você não tem um controle dessa soma, tá? Mas você pode fazer uma aproximação para onde que essa soma tende, né? No caso, a ideia de convergência, tá? Mas então, o que é uma série de potência? Então, seria a somatório, né, infinito, né, de n começando em 0 até infinito. De quem? De uma constante, tá? Essa constante aqui, esse n significa que essas constantes, ela não vai ser a mesma constante, né? Beleza? Essa constante aqui, ela muda, ok? Então ela vai depender do n, então a Cn vezes x menos a elevado a n, tá? Então vai ficar, a primeira aqui vai ser uma constante, né, que x menos 0 elevado a n vai dar 1, né? Ok? Desculpa, x menos 0 elevado a 1 não. Quando n elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 dá 1, então vai ficar só a C0, né? Aqui vai ficar C1 vezes x elevado a menos C1 vezes x menos a elevado a 1, C2 x menos a elevado a 2, ou seja, quando o n vai mudando isso, você vai substituindo aqui, né? C3x menos a elevado ao cubo até infinito, né? Isso vai infinitamente, tá? Uma série desse tipo também é conhecida como série centrada em A, né? Série de potência centrada em A, de centro em A. A gente vai ver isso que está relacionado quando nós falamos de convergência, tá? Bom, então vamos ver uns exemplos aqui, tá? Rapidinhos, alguns exemplos só para vocês ir refrescando a memória. Por exemplo, né, a série somatório de n igual a 0 até infinito, dada por essa expressão aqui, deixa eu pensar numa aqui, x mais 1, né, essa aqui, né, x mais 1 elevado a n. Essa aqui é uma série de potência, né? Ela é a série de potência centrada em quem? Centrada em menos 1, né? Centrada em menos 1. O que eu posso escrever, né, da seguinte forma, né? Soma de x menos 1, né? Ok? Elevado a n. Com n começando em 0 até infinito. Então essa aqui é a série de... Opa, faltou aqui eu colocar... Não, isso mesmo, tá? Eu vou pegar... Quer dizer que esse Cn que aparece aqui, nesse caso, é sempre igual a 1, tá? Esse Cn aqui não muda, beleza? Essa aqui é chamada de série de potência centrada em menos 1, tudo bem? Um dos exemplos, né? Então, quer dizer o seguinte, né? Que aqui você vai tendo valores, né? Quando vai mudando aqui, por exemplo, quando o n é igual a 0, você vai ter 1. Quando o n é igual a 2, você vai ter x mais 1 elevado a 1, né? Depois você vai ter... Aí você vai somar todas x mais 2, x mais 1, desculpa, elevado ao quadrado, mais x mais 3 elevado... x mais 1 elevado ao cubo,
mais x mais 1 elevado a n, e isso continuaria, né? Então observe que isso aqui dá um polinômio que você não consegue, nesse caso específico aqui, né? É dar uma função de variável x, né? Que são soma de vários polinômios, né? Você tem aqui o 1, depois você vai ter o polinômio x mais 1, o polinômio x mais 1 ao quadrado, x mais 1 ao cubo, então você está somando uma infinidade de polinômios aí, né? Onde, vamos dizer assim, que a base desse polinômio que você está sempre levando a exponencial aqui, né? X mais 1, ok? Então isso que é uma série, é uma função, né? A série é uma função que depende de x. Ok? Bom, eu vou pegar um outro exemplo aqui. Um outro exemplo seria exemplo 2, né? Vou pegar um exemplo aqui onde observa que sempre é 1 aqui, né? Aqui é 1, aqui é 1. Sempre é 1. Vamos pegar um exemplo onde a gente não tem a constante ali sempre, né? Vamos pegar, por exemplo, essa série aqui. Essa série aqui, né? Soma de n igual a 0 até infinito, dado por 2 elevado a n mais 1. Deixa eu ver se... 2 elevado a n menos 1. Vezes x elevado a n. Então, isso aqui é uma série de potência, né? Centrada em 0, né? É a série de potência centrada no 0, né? Centrada em 0. Porque o A aqui nesse caso vale 0, né? Porque você pode escrever assim, ó. Soma de n igual a 0 até infinito, de 2 elevado a n menos 1, que vai ficar vezes quem, né? Vezes x menos 0 elevado a n. Menos 0 você não precisa colocar, né? E aqui você vai ter os valores, né? Que quando n vale 0, você vai ter 2 elevado a 0 vezes 2, x elevado a 0, então você vai ter simplesmente 1. O primeiro, né? O segundo seria 2, né? Que vai dar 2 de menos 1 dá... Aqui é 1. 2 menos 1 dá 1, então vai ficar 2 vezes x ao quadrado. Mais, depois você vai ter o segundo, que seria 2 elevado ao quadrado, né? 2 elevado ao quadrado vezes x ao cubo. E por aí vai, né? Aí você vai tendo todos os valores aí, né? 2 elevado ao quadrado é 4, né? Você teria 2 elevado ao cubo, que dá 8, né? X elevado a 4. E continuaria, né? Infinitamente. Essa série bonitinha, né? Que, ou seja, mais uma vez, né? É soma de polinômios nesse caso, né? Beleza? Então, essa série aqui, observe que ela seria essa soma de uma constante vezes um polinômio, né? Essas constantes aqui, observe que elas estão mudando, né? Aqui é 1, a próxima aqui fica 2x ao quadrado, aqui é 4, né? X ao cubo, aqui já vai mudar, vai ficar 8x à quarta, o próximo seria 16x à quinta, né? 16x à quinta, e continuaria infinitamente, tá? Beleza? Então, tá aí, né? Agora vamos ver aqui convergência e divergência, né? O que é uma convergência? Vamos relembrar aqui. Convergência é quando os valores para o qual essa série converge, né? Por acaso, lembrando lá, né, que nós pegamos esse valor x aqui, nem sempre é consta. Por exemplo, nós temos a série geométrica, ok? A série geométrica converge dependendo do valor, né, do A, ok? Então, os valores, né, para o qual essa série converge, né? Então, convergência, ou seja, né, os valores para o qual eu substituo x aqui e esse x se aproxima de um número, né? De um certo número, né? Beleza? Isso seria a convergência, né? Então, convergência vou colocar a definição aqui, tá? Então, a série dessa forma aqui, né? Soma. Tem a série de potência. Eu não tenho escrito potência, eu acabei esquecendo, tá? Então, a série de potência. Vou escrever aqui. A série de potência soma tório de n começando em 0, indo para o infinito, de quem? De um Cn x menos a elevado a n. Ela é convergente, né? É chamada convergente.
em um valor específico, né? Específico. X em um valor específico de x, né? Se a sequência das somas parciais convergir, né? Sequência das somas parciais, que eu vou denotar dessa forma aqui, tá? Sn de x, que seria somar, né? Cada parcela aqui, né? Você soma, né? Convergir, né? Ou seja, né? Se nós pegarmos então o limite das somas parciais tendendo a infinito, né? Quando o n aqui tende a infinito. E na verdade nós sabemos que quando esse n tende a infinito, né, nós temos justamente a série aqui, né? Que seria o limite quando esse n aqui tende a infinito, certo? Da soma de n do n começando em 0 e terminando aqui nesse nzão maiúsculo, né? Nesse nzão de Cn x menos a elevado a n. Ok? Ou seja, você vai pegar a soma, né? Somar até um certo n e depois você calcula o limite aí, que esse limite tendendo a infinito. Se esse limite aqui existir, né? Então nós dizemos que a série converge, né? Existe, né, no caso. Ou seja, né? Se esse limite existe, beleza? O que seria mesmo uma série, né? Uma série, para quem não lembra, né? É o limite, né, das somas parciais, né? Com esse n tendendo a infinito, né? Esse aqui é uma série, né? E essa série converge ou diverge, né? Vai dar um número, né? Você calcula esse limite, se esse limite acontecer, você tem um número, né? É isso? E tem os métodos de cálculo, né? Para calcular esse limite, beleza? Trabalhando justamente com essa expressão. Essa expressão aqui é a expressão que denomina a série, né? Que eu esqueci o nome dela agora, seria o AN, nós chamamos de AN lá, né? A cara da série, né? Vamos dizer assim, tá? Eu esqueci o nome que é dado para ela agora. Tá? Seria a forma geral desse SN, né? Essa expressão, a forma geral isso daqui, né? Beleza? Bom, se o limite não existir, no caso, né? Se esse limite não existir, então nós dizemos que a série converge, né? Se o limite não existir, então a série não pode convergir, né? Então, dizemos que a série diverge, né? Então, importante, né? Antes de colocar esse então, se o limite não existir em x, né? Num valor específico x, então a série será chamada de divergente, né? Então, a série será chamada de divergente. Então, é isso, né? Então, na verdade, nós estamos procurando, né? Quais valores que para quais valores de x essa soma tende a um número, né? É isso que nós estamos procurando, né? Por exemplo, se x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 1 milhão, x igual a raiz de 2, x igual a π. Então, quais valores para x essa soma aí vai tender a um número, né? Ou seja, essa série vai convergir, né? Isso nós queremos descobrir. Se eu sei os valores para quais a série vai divergir, então eu vou saber então quais valores que a série vai convergir, tá? Então isso acontece, né? Então o que nós estamos fazendo então? Nós estamos olhando nos números reais, né? Lá nos números reais, quais valores para quais valores de x, né? Eu vou ter que uma soma dessa série aqui, né? Tende a se aproximar de um número, né? Ou seja, eu vou ficar somando essas parcelas, né? Somar essas parcelas aqui, dependendo do valor de x.
eu vou ter então o meu, como é que fala? Eu vou ter então a aproximação de um número, né? Ou seja, eu vou estar tendendo a um número, então vai estar, o limite vai existir, né? Vai existir, ok? Vai se aproximar cada vez mais daquele número, os valores dessa soma quando ela vai para infinito, né? Beleza? Porque nós não conseguimos somar infinitamente, mas nós conseguimos prever, né? Para onde que essa soma se aproxima, ok? Que de fato será o valor da soma, né? Porque uma coisa infinita somada é bem perto de um valor numérico, e aquele valor tem que ser aquele valor numérico, né? Ok? Tem que dar aquele valor, né? Bom, então observe o seguinte, né? Então, como são valores para o x, né? Para esse x, então nós estamos trabalhando, então nós podemos ter intervalo, né? Nós podemos ter em certos intervalos todos os valores satisfazem, né, a ideia de convergência, somente para um valor, né, talvez somente um valor seja verdade, beleza? Ou infinitos valores, no caso infinitos valores ou um valor só, né, beleza? Ou dois, três, quatro valores, ou finitos valores a convergência, né? Ok? Daí nós trabalhamos com intervalo de convergência. Aí nós vamos falar aqui agora de intervalo de convergência, né? Esse intervalo de convergência aqui pode ser o intervalo que tem um centro, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Ou simplesmente um intervalo que começa num ponto, sei lá, começa em 0 e termina em 20, beleza? Ok? E se tem intervalo, nós conseguimos centrar, né, esse intervalo. Qualquer intervalo na reta lá, dá pra você dar uma centrada nele. Nós vamos comentar sobre isso também, né? Então, o que é um intervalo de convergência? Toda série de potência, ela vai ter que ter um intervalo. Isso é provar, tá? Não vou fazer a prova disso, mas toda série de potência, se ela divergir, se ela converge, né, ela vai ter que ter um intervalo de convergência, tá? Então, toda série de potência tem um intervalo de convergência. Toda série de potência possui um intervalo de convergência. E observe que não é único, né? Dizer que possui um intervalo não quer dizer que é único, né? Pode ser 1, 2, 3 intervalos, ok? Pode possuir um intervalo de convergência, que é o conjunto, né? O que é isso, né? Que é o conjunto de todos os pontos x, né? O conjunto de todos os números x, conjunto de todos os números x, tais que, né? Todos os números x, tais que a série converge. A série converge. Aí esse intervalo pode ser grande, pode ser pequeno, então você tem um intervalo de convergência, tá? Se você tem um intervalo de convergência, você pode falar isso como sendo um raio de... Você pode ter também um raio de convergência, tá? Centrado em um certo valor. Vamos falar aqui agora de raio de convergência, tá? Depois eu dou alguns exemplos aí. Raio de convergência. Então, uma série de convergência, uma série que se eu tenho um intervalo de convergência para aquela série, né, eu posso então pensar num centro, e desse centro, nesse intervalo específico, né, eu consigo então descobrir qual que é o raio de convergência que tem, né, beleza? O que é o raio de convergência, né? Toda série de potência. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um resumo, estamos relembrando, tá? Obviamente tem várias coisas aqui no meiozinho que vocês têm que, qualquer coisa, voltar a entender. Se você já tem uma ideia boa disso, você estudou bem isso, né? Você está conseguindo levar bem a fundo, né, do que eu estou falando aqui, tá? Estou só relembrando algumas coisas. Se qualquer coisa, você volta lá no cálculo 2 e vê, né? Beleza? Nós vimos lá no terceiro período, né? Nós já estamos no sétimo, então talvez alguma coisa assim a gente esqueça, né? Mas é só voltar lá e dar uma olhadinha, tá? Então eu tô falando aqui só as principais coisas, né? As principais coisas é a definição de uma série de potência. E depois nós vamos ver a convergência, no caso agora, né? Convergência e vamos ver agora intervalo de convergência e raio de convergência, tá? Então toda série
ela tem que ter, né, toda série de potência possui um raio de convergência, né? Tem um raio de convergência. Tem um raio de convergência. Que eu vou chamar esse raio aqui de R maiúsculo, tá? Raio de convergência R. Se esse R for positivo, então, né, a série, no caso de R ser positivo, então a série, então essa série de potência, no caso, é sempre bom falar nisso, né? Série. Então a série de potências, na verdade no plural, né? É série de potências, né? Porque você tem várias potenciações, né? Série de potências. Eu costumo falar série de potência, né? Mas é série de potências, né? Série de potências. Eu sempre falo potência, mas na verdade é série de potências. Deixa eu só colocar aqui no plural. Que são várias potências, né? Aqui, ó. Potência 1, potência 2, potência 3, então é série de potências. Então a série de potências, plural, né, gente? Série de potências, que é dessa forma, né? Só colocar aqui. A fórmula é N começando em 0 até infinito, Cn x menos A elevado a N, tá? Tem essa característica aqui, né? Tem essa formulazinha, né? Ela vai convergir, né? Ela converge em um raio, né? Converge para... O que quer dizer isso, né? Para os valores, né? Para os valores módulo de x menos A menor do que R. É por isso que nós chamamos isso de raio, né? Então, são os valores que pertencem, né? Isso aí é uma coisa de escrever o seguinte, né? Aqui é uma coisa de falar que x pertence, né? Aqui, né? Você pode fazer o seguinte, né? Que é menos R é menor do que x menos A, que é menor do que R, né? Ou ainda, né? Ou ainda isso seria da seguinte forma, né? A menos R é menor do que x, que é menor do que A mais R, né? Ou, se você preferir ainda, né? X, isto é, x pertence a esse intervalo, né? X pertence ao intervalo A menos R, A mais R, né? X está no intervalo de centro A e raio R, né? Ok? X está no intervalo de raio A e centro R, né? Então, ele converge para esse intervalo, né? E diverge, né, para quem está fora do intervalo, né? E diverge em módulo de x menos A maior do que R, né? Ok? Então a ideia é bastante simples. É você falar que ele converge, né? Então eu estou dizendo, vamos pegar aqui um valor A aqui, por exemplo, né? Então aqui vai estar o A menos R, o R positivo, né? Aqui vai estar o A mais R. Então ele vai convergir. Ficou bem centrado não, mas vocês estão pegando, né? Então ele vai convergir em todos os valores que estão aqui dentro e divergir para valores que estão aqui fora, né? Aqui nós temos aqui então converge nesse pedaço aqui, né? E aqui fora nós temos que diverge, né? Também vai divergir. Pode convergir em toda a reta real? Pode, né? Não tem nenhum problema, né? Pode convergir em toda a reta real, tá? Sem nenhum problema. Pode convergir num intervalo muito pequenininho? Pode, não tem nenhum problema. Pode convergir somente aqui no ponto A? Muito difícil, mas pode, né? Se for um ponto, a gente chama de intervalo degenerado, né? Somente um ponto. Bom, o que mais que eu tenho que falar, né? Se essa série convergir somente em seu centro, né? Ah, tá. Nós dizemos que o raio é R, né? Algumas observações, né? Se a série diverge, como eu tinha falado, né? Diverge somente no centro, né? Que é o A, somente no centro. Que é o A, né? No centro, que é o A. Então nós falamos que essa série
ela... Como é que fala? Esqueci o nome. Ah, tá. Então, né? Então o R é igual a zero, né? Então R é igual a zero. Era isso que eu ia falar, né? Que ela diverge no A é meio óbvio, né? Porque quando você joga o A aqui vai ficar zero, né? Vai ficar somando zero, mais zero, mais zero, mais zero, mais zero, mais zero. Então essa soma sempre é zero. Então ela vai sempre convergir, né? Ok? Por isso que ela vai convergir em torno desse A, tá, gente? Ela é uma série que sempre converge. Ela converge pelo menos no A, né? Pelo menos no A ela vai ter que convergir. Então, se a série converge para todo x, então R é infinito, né? Caso contrário. Agora, outra coisa, né? Vamos colocar aqui uns asteriscos, né? Se, como eu comentei com vocês, né? Se a série diverge para todos os valores de x, né? Todos os valores de x, então R é infinito, né? Não vai, como eu falei, né? Pode convergir só no A ou pode convergir em toda a reta real, né? Como eu tinha comentado para vocês. Bom, outra coisa que temos aqui, deixa eu ver o que eu anotei aqui, né? Então, tá, já é isso, né? Bom, aí o que nós temos então, né? Vamos fazer o seguinte, nós já sabemos que ela converge. Agora vai ser interessante, né? Ela pode convergir aqui fora, né? Desse intervalo. Esse intervalo pode ser aberto ou fechado, né? Ele pode ser assim, ou pode ser aberto também. Aí, no caso, então o problema agora, né? O problema entre aspas, no caso, né? É nesses valores aqui, né? Nos extremos, né? Nos extremos, será se converge ou não, tá? Aí nós temos a ideia de convergência absoluta, tá? Convergência absoluta. Vamos entender isso aqui agora, tá? O que é uma convergência absoluta ou simplesmente o que é só convergência, tá? Então, uma série, ela pode... Vou escrever aqui, né? Convergência absoluta. Convergência absoluta. Eu acho que, se eu não me engano, é convergência relativa. Então, nós temos convergência absoluta, tá? Ou seja, converge, não tem problema. Vai convergir, né? Absolutamente. E a outra é... E a outra é quando ela pode convergir ou não, tá? Ela converge sim ou converge não. Se eu não me engano, é chamado de convergência relativa, né? Mas vamos dizer só nessa fala minha, né? Pode convergir ou não pode convergir, beleza? Pode convergir ou pode divergir. Que é essa ideia que eu vou falar com vocês agora, né? Então, dentro do seu intervalo, né? De convergência, no interior, a série de potência converge sempre absolutamente, né? Então, dentro ou no interior do seu intervalo, se quiser dizer assim, né? Dentro do seu intervalo,